Olá, eu sou a Nani Belin, fotógrafa e mentora de newborn, e hoje eu vou falar um pouquinho sobre a pose do taco. Não é do taco, é do koala. E hoje eu vou falar um pouquinho sobre a pose do koala. Então eu tô aqui com a Sofia, que é a nossa modelo aqui do estúdio, e eu vou mostrar pra vocês como é a forma mais agradável de você chegar na pose do koala. Essa pose, eu costumo fazer ela depois da pose do sapinho, que é aquela da mãozinha no queixo, tá? Dá pra fazer ela antes, porque ela também pode ser uma pose que evolui pra pose do sapinho, mas eu preferencialmente gosto de fazer ela depois, porque depois que a gente termina essa pose, é muito mais natural pro bebê e fácil ele se aconchegar nessa pose do koala, certo? Mas se você for iniciar a sessão ou no meio da sessão você decidir fazer essa pose, eu te aconselho fazer ela no seu colo, na sua mão e aí posicionar o bebê no puff. Como inclusive eu já falei de outros posicionamentos que é interessante você fazer na sua mão e aí encaixar ele pronto já no puff, tá bom? Lembrando que a maioria das poses que a gente vai fazer no bebê, a gente adulto consegue fazer. Pode tentar em casa isso. Mas sempre tente proporcionar o melhor pro bebê. Se aquele bebê ele não tá confortável quando você tá fazendo essa pose, se ele tá brigando, que ele não quer ficar, algo não tá certo. Porque normalmente é uma pose que os bebês ficam mais aconchegados, como a pose do bumbum pra cima, de ladinho e tudo mais. Agora, se ele tá reclamando muito, se ele tá chorando, se algo está incomodando ele, pode ser que ou uma perninha não esteja posicionada certa, ou o bracinho tá desconfortável, ou o bebê às vezes ele tá com alguma dorzinha. Então vamos lá. Para posicionar o bebê nessa pose, eu costumo já deixar pronto aqui o puff, ou se eu for fazer uma transição de pose do sapinho para essa pose, o puff, a gamela e os posicionadores também já ficam praticamente prontas. Sofia, fica aqui para eu mostrar pra galera. Estava numa pose tão bonita, né? Então aqui, eu vou abrir de novo a minha manta para mostrar aqui o que eu fiz. Eu mantive os posicionadores aqui, ó, a gamela levemente levantada na frente, certo? Posicionador aqui atrás, aqui debaixo dela. O travesseiro que vai ficar a mãozinha do bebê aqui e automaticamente o pezinho aqui também. E outro lá no bumbumzinho que é para segurar. Dependendo do modo que você movimenta a gamela, ela já fica na posição certa, você não precisa utilizar o posicionador lá atrás. Mas eu utilizo para dar uma leve levantada, para não deixar o bebê tão enfiadinho lá dentro da gamela, certo? E aqui já fica pronto, então, para eu estar posicionando ele nessa pose. Vamos colocar aqui de novo os posicionadores. Pra gente segurar o bebê nessa pose, o que normalmente eu faço? Eu sento o bebê ali no puff, tá? Então eu vou sentar o bebê aqui no meu colo ainda e eu já vou posicionar aqui, ó, a mãozinha lá no roxinho do bebê. Essa mão, ela vai ficar confortável lá no puff também, ela pode ficar ou embaixo aqui ou assim, certo? E aqui a perninha, essa vai ficar dentro, encolhidinha, e essa aqui ela vai ficar dobradinha aqui, ó, no cotovelo do bebê. Só que aqui eu já vou segurando o bebê praticamente na pose com a perninha de baixo, certo? E aí eu vou posicionando o bebê. Lembra que eu falei que eu vou sentando o bebê? Então eu sento o bebê aqui, posiciono ele prontinho, vou arrumando a perninha para ficar confortável, esticadinha aqui, o outro bracinho também. Claro que o bebê não fica com essa perna esticada assim, mas tudo bem. E ele vai sentar como se fosse a pose do sapinho mesmo, tá? Porém, ó, eu vou colocando o bebezinho levemente deitado aqui e a perninha dele é automática para ficar já aqui, ó, no cotovelo do bebê, certo? Então aqui, a perninha do bebê, ela vai ficar com o joelho esticado pra fora, é que a boneca aqui, ela não vira ao certo como que é a curva da perna do bebê de verdade, tá? Mas aqui, ó, o bebê vai ficar com a coxinha aqui de fora, o joelho aqui e o pezinho. Só que ele acaba ficando mais curvadinha a coluna do bebê aqui, ó. Mas essa é a pose. O pezinho fica aqui no cotovelo do bebê, a perninha fica de baixo, o outro bracinho atrás fica confortável e a mãozinha fica bem no queixo do bebê, bem na bochechinha dele. E aqui a gente volta pro lado da luz, certo?
normalmente a gamela ela tende a ficar mais reta mesmo. A dica que eu dou de angulação para foto é que você faça essa foto um pouquinho mais longe, tá? Então, quando você for fazer a angulação mais aberta, nem que pegue um pouquinho fora da manta para depois você tá arrumando essa manta lá no Photoshop ou no seu programa de edição, tá? E aí, o que isso faz? Isso faz com que o bebê fique pequeno em relação à sua foto. Então, um grande erro que eu percebo nos fotógrafos iniciantes é fazer a foto muito perto do bebê para não ter que arrumar a manta às vezes, ou não ter que fazer essa correção do fundo, e dá para ver nitidamente o quanto essa pessoa está começando, porque essas fotos são muito próximas e a angulação nem sempre é certa. Então, sempre quando você for fazer a foto do koala, faça ela levemente subindo na sua câmera, ou no caso, você vai deitar a sua câmera para cá para fazer com que o bebê fique horizontal, certo? E a foto um pouquinho mais de longe, tá? Claro que você pode fazer mais de cima, vertical, horizontal, fazer os detalhes do bebê, que aparecem os dedinhos aqui, a mão, o nariz, a boca, entre outros, tá? E a foto bem de cima também, que a gente consegue fazer algumas angulações aqui com o bebê. A gente pode estar cobrindo o bebê com um wrap também, que dá toda uma diferença aqui. A gente pode estar cobrindo com a manta, fazendo uma cobertinha, também fica diferente, tá? Tudo isso vai da sua criatividade nesse momento. Então é isso. Eu espero que vocês tenham aprendido um pouquinho como posicionar o bebê na pose do koala e que nas próximas sessões vocês tentem fazer essa pose também. Fiquem comigo aqui no meu canal do YouTube e também me sigam lá no Instagram, Fórmula do Newborn, e a gente se vê no próximo vídeo.